Olá pessoal, neste vídeo eu vou apresentar para vocês o back-end do sistema bibliotecário. Esse back-end ele foi desenvolvido em Node.js, utilizando o Framework Express, e ele tem como banco de dados o Supabase, que funciona como um PostgreSQL gerenciado com várias funcionalidades prontas. O objetivo aqui é mostrar como o servidor foi estruturado e como ele faz a comunicação entre usuários e livros dentro da aplicação. Aqui no projeto nós temos alguns arquivos importantes. O package.json no server, ele lista as dependências principais como o Express para criar o servidor, o Supabase.js para acessar o banco de dados, e a organização está dividida em pastas. A pasta config é onde configuramos o banco de dados. Pasta middleware é onde guardo o código de autenticação, e a pasta routes é onde fica as rotas de autenticação e de livros. E por fim o server.js, que é o ponto de entrada do servidor. No arquivo supabase.js nós inicializamos o cliente do Supabase. Ele usa as variáveis de ambiente do arquivo .env como a URL e a chave secreta do projeto. Com isso, qualquer parte da aplicação pode consultar, inserir ou atualizar dados no banco de forma simples e segura. A parte de autenticação ela está no arquivo auth.js dentro da pasta middleware. É aqui que nós utilizamos o JWT, ou JSON Web Token. Sempre que o usuário faz login, ele recebe um token. Esse token ele precisa ser enviado junto com as requisições que exigem autenticação. Se o token for válido, o usuário pode continuar. Se não for, o servidor bloqueia o acesso. Isso garante que apenas usuários autenticados possam acessar determinadas rotas. No arquivo auth.js na pasta routes estão definidas as rotas de cadastro e login. No cadastro, o servidor ele recebe os dados do usuário e insere no banco via Supabase. Já no login, o sistema verifica as credenciais e, se elas estiverem corretas, gera um token JWT que será usado nas próximas requisições. Assim, o back-end garante controle de acesso seguro para os usuários. No arquivo livros.js na pasta routes, nós temos as rotas relacionadas ao acervo da biblioteca. A rota get/livros, ela lista todos os livros cadastrados. Já a rota post-livros, ela permite adicionar um novo livro, mas ela está protegida pelo middleware de autenticação. Isso significa que apenas usuários logados podem cadastrar livros. Tudo isso é feito através das operações do Supabase, que simplifica bastante o acesso ao banco de dados. Por fim, o arquivo server.js, nós temos a inicialização do servidor Express. Aqui nós configuramos o uso do Express.json para tratar requisições no formato JSON, registramos as rotas de autenticação e de livros e iniciamos o servidor na porta definida. Esse arquivo é basicamente o ponto de partida que conecta todas as outras partes do back-end. Resumindo, esse back-end ele foi construído para ser simples e funcional. Ele utiliza a Express para criar a API, o Supabase como banco de dados e o JWT para autenticação. Com isso já é possível gerenciar usuários, autenticar logins e manter um acervo de livros. Esse projeto ele pode ser facilmente expandido para incluir funcionalidades como empréstimo de livros, relatório de livros, até notificações. Dando continuidade, meu nome é Pedro Tessio e eu irei apresentar um pouco da nossa arquitetura, juntamente com nossas funcionalidades do nosso front-end, o sistema de cadastro de livros, onde ele foi construído com um conjunto de tecnologias modernas, focado em performance e experiência do usuário. A nossa arquitetura, ela tem como tecnologia principal a aplicação ela é construída em Vue.js 3, usando a Composition API para uma logística mais organizada. Utilizamos o Vite como nossa ferramenta de build, o que nos garante um desenvolvimento extremamente rápido e um processo de compilação otimizado para a produção. Damos continuidade ao nosso gerenciamento de pacotes, nosso package JSON, onde esse arquivo
Ele é o nosso coração do nosso projeto, onde ele define tudo que o projeto precisa rodar. As dependências principais são o Vue, Vue Router para as rotas e o Axios para a comunicação com o back-end. Temos as scripts padronizadas como Dev e Build para facilitar o desenvolvimento e deploy. A nossa qualidade do código, que é o ESLint.js, ele é configurado para garantir um padrão de código consistente em todo o projeto. A nossa arquitetura de serviço, ela tem uma decisão primordial, né, na nossa chave de arquitetura, que foi a separação das nossas responsabilidades, onde toda a lógica de comunicação da API e as regras de negócio estão isoladas em services, aonde em autoservice.js é centralizado toda a logística, né? A lógica, aliás, da nossa autenticação, como login, registro e logout, no livro Service. Ele é responsável por todas as operações de CRUD, que é criar, ler, atualizar e deletar os livros. O nosso fluxo de autenticação e segurança é um pilar principal da nossa aplicação, onde ela começa com as nossas telas de acesso, que é o login.view e o registro.view, onde esses componentes eles são dedicados para login e registro, com formulários bem claros, validação de dados em tempo real. Um exemplo é o e-mail válido, a senha com no mínimo 6 caracteres, como também um feedback visual para o usuário, como mensagem de erros e indicadores de carregamento. A nossa lógica de autenticação, que é no outservice.js, é onde o nosso serviço ele vai se comunicar diretamente com o back-end para validar as credenciais do usuário. Após o login, ele armazena o token de autenticação, garante que a sessão persista, aonde temos um ponto crucial. Ele vai utilizar todos os interceptores do Axios, o que significa que toda requisição enviada para o back-end, ele inclui todo o token de autenticação. Além disso, se a API retornar um erro não autorizado, o serviço realiza o logout do usuário e vai direcionar para a tela de login, garantindo toda a segurança de forma centralizada. Dando continuidade, teremos nossas rotas protegidas, onde temos o router index.js, aonde aqui vai ser definido as nossas rotas das páginas que são publicadas e quais são privadas. Utilizamos também para proteger nossas rotas, tipo, se um usuário não for autenticado, tentar acessar o dashboard, ele é automaticamente redirecionado para o login. Da mesma forma, o usuário não logado, já logado, ele não consegue acessar as páginas do login e o registro novamente. Temos nossa tela principal, que é o dashboard, que uma vez autenticado, o usuário vai chegar ao coração da aplicação, dashboard.view, que é o nosso arquivo, é a tela principal, onde o usuário gerencia sua coleção. Temos uma busca de dados segura, ao carregar o nosso dashboard, chamamos o livros.service para a busca de lista de livros, onde essa requisição ela vai funcionar perfeitamente graças ao interceptador do Axios, do Autoservice, que adicionará um token de segurança. Temos também uma reatividade total, com os cards do topo de estatísticas, como total de livros, páginas, etc., que se atualiza em tempo real. Temos também uma busca e ordenação de livros que são de forma instantânea, filtrando todos os resultados sem necessidade de recarregar a página. E temos também nossa experiência do usuário, onde as nossas telas elas foram projetadas pensando no usuário, com indicadores de carregamento, um modal de confirmação, justamente pensando numa interface intuitiva. Temos nosso gerenciamento de livros, com o CRUD de ação, onde a gente vai ver toda aquela criação e edição dos livros, como eles funcionam, que está no livro CS.js, como também esse serviço não só conterá os métodos para as 4 operações do CRUD, como também ele centraliza, né, toda aquela lógica de validação de dados de um livro, garantindo que essa mesma regra seja usada em qualquer lugar do app. No livro form.view, ele vai ser um componente extremamente versátil, vai ser usado tanto para criar um novo livro quanto para editar o existente. Temos um modo dinâmico, onde ele irá verificar se o ID ele vai ser passado pela rota, para saber se esse modo de edição ou criação, alterando o título e o texto dos botões, estão dinamicamente. Teremos um fluxo de edição, se estiver editando o formulário primeiro, busca os dados atuais do livro, na API, e preencherá os campos. Temos a submissão e validação, que ao clicar em salvar o formulário, ele chama um método de validação. Se os dados foram válidos, ele envia a requisição de
para a criação ou atualização para a API, e, por fim, o feedback do usuário, que após essa ação ele vai utilizar o sistema de notificações para exibir uma mensagem de sucesso e redirecionar o usuário de volta ao dashboard. Então, resumindo, essa foi a nossa parte do front-end, onde vai ser uma aplicação robusta e moderna construída sobre os pilares sólidos, como compartilhação de reatividades, separação de responsabilidades, segurança integrada e principalmente o foco na experiência do usuário. Dando seguimento, eu sou Simão e vou apresentar o README do nosso projeto, que é a documentação principal. Ele explica o que o sistema faz, como funciona e como qualquer pessoa pode instalar e rodar ele na sua máquina. Bem, basicamente, nosso projeto é um sistema bibliotecário que faz o gerenciamento de livros com operações CRUD. Ele utiliza o Vue3 no front-end, o Node.js com o Express no back-end e o Supabase com banco de dados e autenticação. Dentre as funcionalidades que a gente tem, estão a autenticação de usuários via Supabase, o CRUD completo de livros, a validação nos formulários, as mensagens de sucesso e erro e uma interface responsiva. Dentre as tecnologias que a gente utilizou, teve no front-end o Vue3, o Axios, o Vue Router, o Tailwind CSS, e no back-end teve o Node.js, o Express, Supabase e o Cores. Esse conjunto ele garante que o sistema terá rapidez, organização e segurança. O nosso README documenta como rodar o projeto, configurar a Supabase com a tabela de livros e ajustar o env do back-end e front-end e rodar os comandos de instalação, assim qualquer pessoa consegue rodar o sistema e fazer ele funcionar perfeitamente. Agora, falando da Supabase, a gente estruturou a tabela de livros da seguinte forma. A gente criou os campos de título, autor principal, quantidade de páginas, ano de publicação, que tem validações para garantir os dados consistentes. O campo User ID, ele vincula cada livro ao dono da conta. E também tem uma regra, um delete em cascade, que ele garante que ele vai remover os livros se um usuário for apagado, evitando dados órfãos, ou seja, quando o usuário não existe mais, todos aqueles livros da sua conta serão apagados. Bem, na questão da segurança, a gente utilizou o RLS, que é o Role Level Security, que ele bloqueia todo o acesso até que políticas sejam definidas. A gente criou uma política que permite que cada usuário acesse seus próprios livros. No caso, quando o ID da autenticação for igual ao User ID. Isso faz que tenha uma garantia de isolamento total, transformando o sistema em multi-inquilino seguro. Além disso, a gente teve a automação de triggers, que basicamente utiliza o campo update edge, ou seja, vai criar um timestamp toda vez que um livro é criado ou editado, e isso reduz a lógica no front-end e garante precisão nas datas, né? Agora, em relação às telas de aplicação. A gente tem aqui a possibilidade de fazer um cadastro de um usuário, com seu e-mail e senha, e vamos dar um exemplo de criação de um usuário no sistema. Pronto. E aqui a gente já vê a mensagem, confirmação. Aqui é a tela de login, que colocamos o e-mail e a senha do usuário. A autenticação e ver também que temos uma mensagenzinha avisando que o login foi realizado com sucesso. Aqui é o nosso dashboard principal, com estatísticas e lista de livros. Inicialmente está vazio, vamos dar um exemplo de adição de um novo livro. Aqui temos o título, autor principal e quantidade de páginas e ano de publicação. E é feita uma verificação porque não podem ser nulos. Agora vamos verificar a edição dos livros. Também é permitido. E permite alterar dados, fazer modificações
e vai atualizar o novo timestamp lá no sistema para a hora que foi atualizado os dados. Okay. E também agora, um exemplo de exclusão do livro. Na hora que você clica, aparece esse modal de confirmação, né, para evitar que o usuário cometa uma ação indevida sem querer. E agora vamos excluir o livro. Bem, em resumo é isso. O nosso README ele documenta todo o sistema, desde as funcionalidades que tem a ver com a configuração até as telas. E a tabela livre foi pensada e estruturada para ser segura, automatizada e garantir a integridade e eficiência. E isso torna o nosso sistema robusto e fácil de utilizar. Bom, e essa foi a nossa apresentação.